Olá, bem-vindos ao nosso último encontro da segunda semana do PEJA. A semana foi organizada pela Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e tem como objetivo divulgar e discutir as boas experiências em EJA da nossa rede de ensino. O evento conta com a parceria da Multirio, que está fazendo esta transmissão pelo seu canal do YouTube. E não só este seminário, mas todas as outras mesas da Semana do PEJA vão ficar disponíveis lá. Por isso, se inscreva e marque o sininho de notificações para receber as novidades produzidas pela Multirio. Vá ao portal da Multirio também. Com certeza você vai encontrar materiais que vão incrementar sua prática pedagógica. Antes de começar, queria agradecer muito os intérpretes de Libra, Laura Jane e Doug Alvoroçado. Agora, vamos realizar o 6º Seminário Municipal das Escolas Exclusivas de Educação de Jovens e Adultos. Eu sou Daniel de Oliveira, professor de alfabetização do Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos, o CREJA, e vou apresentar e também mediar este seminário. Como vocês sabem, o município do Rio de Janeiro conta com 3 unidades de ensino exclusivamente dedicadas à educação de jovens e adultos. O mais antigo é o CREJA. E temos ainda o Centro de Educação de Jovens e Adultos de Acari e o Centro de Educação de Jovens e Adultos da Maré. E um professor ou professora de cada uma dessas unidades está aqui hoje para falar sobre educação patrimonial e formação continuada nas escolas exclusivas de EJA. Bom, primeiro eu vou explicar como será a dinâmica da nossa conversa. Os 3 professores e professoras convidados terão 12 minutos cada um para discorrer sobre o tema do seminário. E na parte final do encontro, vamos abrir a roda de conversa quando todos iremos responder a algumas perguntas já enviadas pelo campo. Então, agora, eu vou apresentar os professores participantes do seminário do CREJA. Temos o professor Rodrigo Bastos, que dá aulas de Geografia e História. Pelo Seja Maré, temos a professora Cláudia Rose Ribeiro, que também leciona História e Geografia. E pelo Seja Acari, temos a professora Aressa Rios, que ensina artes plásticas. Olá, professores e professoras, bem-vindos. Vamos começar? Eu vou passar a palavra à professora Cláudia Rose. Então, por favor, professora, a palavra é sua. Olá a todas, a todos. É um prazer estar aqui nesse espaço, compartilhando essa mesa, nesse seminário importante, onde a gente pode falar e expor um pouco das nossas práticas pedagógicas, com certeza práticas muito importantes nessa trajetória da EJA, né? E como o professor Daniel já me apresentou, meu nome é Cláudia Rose, e eu leciono no Seja Maré, né, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos da Maré. E nós também lá trabalhamos com educação à distância. E essa prática que eu vou apresentar agora, ela se insere nesse contexto de uma aula transdisciplinar da EAD, da educação à distância. Os alunos e alunas, as estudantes e os estudantes, eles participam de alguns encontros presenciais. E esses encontros são preparados pelos vários componentes curriculares, os professores e as professoras desses componentes. E, então, nesse especificamente, foi educação patrimonial que a gente trabalhou essa aula transdisciplinar, e fomos eu e a professora Elaine, que é de língua portuguesa. Então, eu queria apresentar para vocês um pouco dessa experiência que contou com uma parceria muito importante que nós do Seja Maré temos com o Museu da Maré. O museu é uma instituição que preserva a memória dos moradores e das moradoras da Maré, né, dialogando sempre com o patrimônio, com as memórias e histórias de toda a cidade, a partir da ótica da favela da Maré. E nós, né, ou seja, estamos bem próximos, a alguns metros, né, de distância do Museu da Maré. Então, essa foi uma atividade que contou com essa parceria muito importante para a gente. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a tela. Bem,
Patrimônio, o que é? Então, essa foi a nossa aula transdisciplinar e desenvolvemos essa atividade com esses objetivos. São muitos objetivos, mas o objetivo principal nosso, ao desenvolver essa aula, foi justamente trabalhar com os estudantes, o envolvimento emocional, afetivo com o patrimônio. Porque a gente, na verdade, né, só preserva o que conhece, mas o que é o conhecer? Então, a gente queria trabalhar com elas e com eles esse sentido do conhecimento, que não é um conhecimento apenas racional, acadêmico, mas que é um conhecimento que envolve a emoção, e isso não pode ser tirado, né, da gente, essa nossa condição, né, de seres, né, que trabalham que têm forte, né, essa questão da afetividade. Então, se a gente não tiver esse envolvimento afetivo com aquilo que a gente está fazendo, com o nosso trabalho, dificilmente a gente consegue transformação. Então, a gente tem que levar em consideração, isso é muito importante, e foi isso que a gente quis trabalhar, né, nessa aula, essa questão do envolvimento, de se perceber participante desse grupo, dessa coletividade. Então, nós trabalhamos também a origem da palavra patrimônio, qual o peso também de preconceito que essa palavra carrega, porque patrimônio vem de pater, pai, né? Então é já um recorte, uma visão de gênero, né? Uma visão que no início era toda são bens materiais que são deixados do pai para o filho, de uma geração para outra, mas que a partir da Revolução Francesa toma um outro sentido, um sentido de patrimônio, de bens culturais, materiais e imateriais que são produzidos, construídos coletivamente e passados de uma geração a outra. Então, essa visão também de que não são só homens, né, mas que são todos, todas, independentemente da sua condição social, né, de gênero, independentemente das suas condições, todas e todos nós somos construtores desses bens materiais e imateriais. Então, isso foi importante para envolver, né, os estudantes nesse contexto de que eles também são produtores de patrimônio, né? Então, isso a gente trabalhou bem nesses encontros que nós tivemos com o grupo, né? Com os grupos, que foi mais de um. Trabalhamos os patrimônios, o que é reconhecidamente patrimônio, né? Então, são os monumentos, os grandes monumentos. Os recursos que nós usamos foi uma apresentação em slides em PowerPoint, um texto com toda essa discussão sobre a origem da palavra, né? A origem semântica dessa palavra, e também a questão histórica, contextualização histórica desse termo, patrimônio, o conceito em si e como que nós podemos também construir, nós somos, de fato, construtores dos nossos patrimônios. Então, a gente trabalhou os diversos patrimônios de vários lugares, os diferentes patrimônios, mas aí e nós nisso? Aonde nós nos inserimos? E aí um outro recurso utilizado foi a visitação à exposição do Museu da Maré. E aí eles puderam reconhecer ali os patrimônios deles, dos avós, dos pais, deles próprios, patrimônios e bens, objetos que representam esses patrimônios, que são muito simples, do dia a dia, e que dentro do museu recebem, e aí, por estarem numa exposição, eles têm uma outra condição, eles deixam de ser objetos de uso e passam a ser objetos representativos de uma cultura, né? E essa cultura tem uma força muito grande nordestina, né? Também uma participação muito grande de populações negras, isso é importante para perceber o envolvimento deles. E aí, na visitação, é muito interessante como eles trocaram, né? Como eles falam, minha avó tinha, e isso tinha lá em casa, tinha na casa da minha mãe, e na minha casa tem. Então, assim, é interessante ver a aproximação, como eles
sentiram próximos desse patrimônio, desses bens materiais, e não só materiais, os imateriais também, porque a gente fez, né, nesse encontro essa diferenciação, o que é um bem material, o que é um bem imaterial, e aí eles foram percorrendo a exposição do museu e percebendo isso na prática. E aí alguns outros materiais, objetos, né, que estão na exposição. A exposição do museu ela é organizada em 12 módulos e cada módulo discute um tema específico, né? E essa exposição é chamada de Os Tempos da Maré, porque não é uma exposição apenas contando a história, mas a partir dessa história se discute esses temas. Por exemplo, tempo da água. Então, o que é a água? Qual a importância da água no passado da maré, no presente e no futuro também. Então, toda essa discussão permeou a atividade que a gente realizou com os grupos de estudantes, né, da EAD. E aí, na saída, eles têm um livro, o museu tem um livro, um caderno, onde as pessoas, os visitantes, podem colocar as suas impressões. Infelizmente, nós não tivemos acesso agora, nesse período de pandemia, para poder transcrever alguns dos depoimentos das estudantes que participaram da atividade. Eles também produziram um texto, né? Foi uma produção livre, mas também esses textos ficaram na escola. Então, são textos que ficaram arquivados nas pastas deles, de cada aluno. Mas nós conseguimos dois depoimentos de alunos que participaram dessas atividades. E aí, esse é um espaço, né, da exposição, que é a casa, o tempo da casa, onde é um espaço onde os estudantes mais se identificam, porque ali está a reprodução do interior de um barraco. Hoje não existem mais barracos na Maré, mas como era, né, há algumas poucas décadas, né, e muitos desses nossos estudantes do SEJA ou viveram ou conviveram com pessoas que moravam em barracos sob palafitas. Então, a memória deles vem viva nesse momento e assim, os depoimentos são riquíssimos, profundos e que tem muita emoção carregado nisso. Então, a gente considera que essa ligação entre o conhecimento do patrimônio e o envolvimento afetivo dos estudantes, isso a gente conseguiu alcançar. E aí, finalizando, tem esses dois depoimentos que eu considero importante, apesar de estar aí aberto na tela. Eu vou ler para vocês, desculpa ler, mas eu acho importante, né? Porque foi uma aluna, a Thaís, ela fez livremente um convite, convidando as pessoas a conhecerem o museu. Então, para todos os moradores da Maré, venham fazer um convite muito especial. Venham convidá-los para visitar e conhecer melhor o Museu da Maré. Conhecer melhor o Museu da Maré, que se localiza na Avenida Guilherme Maxwell, número 26. Lá podemos encontrar muitas histórias e obras de pessoas que marcaram o passado e o presente desse bairro tão querido por nós. Adoraria que todos vocês conhecessem a história de Dona Rosina Vieira, a primeira moradora da Maré. Essa história me marcou muito e marcará vocês também. Não percam essa oportunidade. Então, achei super interessante essa espontaneidade assim, de fazer um convite, porque a gente não disse como deveria ser o texto. E aí ficou bem livre e essa aluna, Thaís, fez um convite. E aqui foi enviado para a gente, né, para mim, para a professora Elaine, pelo WhatsApp, o depoimento dessa aluna, da Mauriceia, que já participou dessa atividade. No ano passado, ela já se formou. E ela diz: hoje sou uma pessoa mais completa, realizada e confiante. Devo tudo isso ao Seja Maré. Hoje sou uma pessoa melhor, pois foi lá que dei continuidade aos meus estudos e posso afirmar que o Seja é o responsável por toda a alegria que sinto no coração. Mas essa vitória é de todos aqueles que me ajudaram.
E a cada um de vocês eu agradeço. Agradeço de verdade e profundamente por me fazerem acreditar e nunca permitirem que eu cedesse à tentação de desistir. É por isso que agradeço profundamente a todos vocês que acreditaram em mim e nas minhas capacidades. Dos lugares que tive o prazer de conhecer, teve um muito especial, o Museu da Maré, que nem sabia que existia. Lá conheci um pouco de como eram as antigas casas, como era a favela. E nesse mesmo museu fiz minha formatura do 9º ano. Acho que nunca me senti tão feliz quanto naquele momento de concretização. Então, eu vejo que é de fato, né, uma imersão desses alunos nesse contexto do patrimônio, do envolvimento emocional, e aí da afetividade com tudo isso, e aí eles conseguem, com certeza, construir uma proposta de intervenção, de mudança e de preservação desse patrimônio, né, que não é apenas algo que vem do racional, mas que vem do coração também. Era isso, gente, queria agradecer. Muito obrigado, professora Cláudia. Uma satisfação imensa ouvir essa experiência. E você, só me corrija se eu estiver equivocado, mas você é uma das fundadoras ou diretoras do Museu da Maré, não é isso mesmo? Isso. Sou e também sou professora do SEJA. E professora do SEJA também, né? Perfeito. Eu quero te fazer um destaque, né? Muitas das pessoas que vão nos ouvir, nos assistir, enfim, que estão nos assistindo, elas, de repente, não conhecem ainda totalmente essa estrutura do que é o CREJ, o SEJA, ou seja, das escolas exclusivas, né? E aí vale a pena dizer que as escolas exclusivas, elas têm uma estrutura e um funcionamento totalmente pensado para os jovens e adultos, né, do PEJA, e que, nesse sentido, nós trabalhamos com duas metodologias, né? Existe a metodologia semipresencial e a EAD, e que elas vêm muito ao encontro daquilo que é atender, né, a necessidade de acesso e permanência desses jovens e adultos na escola, com relação, muitas das vezes, ao tempo que eles têm para dedicar aos estudos, em função também de serem majoritariamente ou totalmente da classe trabalhadora. E aí acho que é importante situar isso, né? Como também dizer que essas narrativas que você, professora, traz para a gente, né, elas ajudam a gente a se formar enquanto professor, né? Porque nós aprendemos também com essa narrativa que é patrimônio, não é isso mesmo? Nesse momento, então, eu vou convidar... Sim. E eu convido agora, então, a professora Aressa Rios para poder falar também da sua experiência. Olá a todos e todas, olá professores, estudantes, quem estiver assistindo a gente nesse momento. Queria agradecer em primeiro lugar ao convite da Multirio, de toda a equipe envolvida nesse trabalho, dizer que é uma honra poder contribuir, né? Espero trazer alguma experiência que contribua para o trabalho docente, né, de toda a rede. Então, hoje eu resolvi falar um pouquinho para vocês de uma experiência que eu vivi durante o período do estágio, né, docente lá atrás, não vou dizer há quanto tempo, e como isso influenciou na minha prática docente hoje. Então, enquanto estagiária, né, eu fiz minha graduação, minha licenciatura na UERJ, em artes visuais, e no momento de realizar o estágio, eu briguei um pouquinho, né, lutei para não ter a experiência do estágio unicamente no CAP UERJ, porque a gente sabe que é uma escola excelente, mas que não é a realidade de todas as escolas do Rio de Janeiro, né? Nem da rede estadual, nem da rede municipal, né? É uma escola que tem muitas contribuições, é extremamente inspiradora do que a gente acredita que possa ser, né, o ideal de uma escola, de um trabalho, enfim, de tudo que a gente tem ali ofertado. Mas eu falei, não, eu quero experimentar outras realidades. E então eu tive a experiência de estagiar numa escola que hoje não é uma das escolas do estado que foi fechada. E durante esse estágio, uma das atividades que eu realizei, infelizmente eu não
tenho registro, porque naquela época era mais complexo, né, isso, mas uma experiência com uma turma, eu ali caí de paraquedas, né, na escola, e aí, só depois que eu entrei que eu vi que eu trabalharia com uma turma de EJA. E a gente, dentre os assuntos de cultura popular, de trabalhando no mestre Vitalino, a gente foi fazer uma experiência de cerâmica no espaço que a gente tinha na escola, que não era dentro da sala de aula, para poder mobilizar. A gente foi para o refeitório, porque aí a gente teria acesso à pia, à bancada, e dentro de tudo que a gente estava trabalhando, os alunos produziram um material plástico usando argila. E aí, naquele momento, eu fiz algumas observações, algumas pontuações daquilo que estava sendo produzido em relação... E deu para perceber que estava sendo produzido era bem... precisava do encorajamento dos alunos para acreditar na plasticidade do trabalho, na beleza do que eles tinham para produzir, no potencial que eles tinham para transformar tudo aquilo que a gente tinha trabalhado na teoria, na história da arte, para levar isso para a plástica, né, do trabalho. Porque eu estava tentando botar em prática o que a gente havia aprendido, né, da Ana Meida, do método de triangular, de trabalhar o fazer, experimentar, o conhecer, observar, enfim. E dali eu falei, não, peraí, a gente pode mais. E então entrei em contato com a UERJ. Lá, para quem não sabe, tem um ateliê de cerâmica super interessante, um espaço bem bacana, e eu resolvi levar essa turma da EJA para o espaço do ateliê de cerâmica da UERJ. E foi incrível a experiência que a gente vivenciou lá, porque como os estímulos que a gente oferece, como a ambientação, como esses diferentes espaços, né? O que você põe de estímulo, de ferramenta para o aluno trabalhar, como isso potencializa a prática, né? E como isso interfere no próprio resultado, porque ali no ateliê eles tinham ali a mesma argila, só que só de sair do ambiente da escola e estarem imersos e entenderem que existem pessoas que vivem daquilo ali. Eles no ateliê tinham estantes com várias obras já produzidas, tinha um forno com algumas obras em processo. Então, eles conseguiram fazer uma conexão que ali no espaço da escola, mesmo a gente tendo mostrado imagens, vídeos, não funcionou como um disparador em potencial. E quando eles mudaram esse espaço, como essa atividade extra-escolar, fora dos muros da escola, fez com que as esculturas que eles estavam produzindo, que tinham tamanhos assim bem... Assim, dava para ver que era uma coisa que precisava crescer, que tinha potencial para crescer. E aí eles subiram, literalmente, as esculturas ganharam espaço, ganharam volume, ganharam potência. E eles saíram dali porque teve o tempo de processo, foi para o forno esse material, depois eles puderam levar isso para casa. E como aquilo fortaleceu, né, o acreditar neles, né, não só no que eles estavam produzindo, mas da funcionalidade mesmo, porque um grande problema que a gente tem às vezes em sala de aula é falar, tá, e para que serve a arte dentro da escola? Né? E essa experiência durante o estágio foi fundamental, porque a partir daí foi por onde eu fiz o meu relatório de estágio, foi uma análise comparativa do espaço de estagiar dentro do CAP e esse estágio dentro de uma escola pública, estadual, né, como tantas outras que a gente tem por aí, e como é que essas diferentes realidades, né, estão aí convivendo nesse mesmo espaço e a gente desconhece, né, o abismo que há entre um espaço e outro. E isso, obviamente, impactou diretamente na minha prática assim que eu entrei para a rede municipal do Rio, no meu olhar para a minha prática, no meu olhar para os estudantes, no meu olhar para eu mesmo enquanto profissional, e o que era importante, porque a gente faz toda uma formação, mas quando a gente entra na sala de aula, eu acredito que é aí que começa o maior aprendizado, né? Nessa relação de troca entre discente e docente,
e o quanto eles têm a contribuir com a nossa própria prática. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque foi o que conduziu a forma como eu prepararia, né, todos meus planejamentos, como eu acredito que tem que haver essa escuta. E eu acho que o mais interessante de tudo, assim, dentro da minha trajetória, é que eu tive a oportunidade de passar desde a educação infantil, a primeira a quinto ano, depois de sexto a nono ano, pude atuar na classe especial, e aí a vida dá umas voltas, de repente, para ir lá e colocar a gente num espaço que, a princípio, falei, como é que eu vim parar aqui? Mas é tudo muito redondo. E hoje eu me encontro dentro de uma escola atuando na EJA, que é uma escola nova, recém-fundada, que é o C Jacari. E a gente está tendo uma oportunidade linda, que é construir o PPP dessa escola, pensar o currículo. E aí, nos primeiros encontros, né, infelizmente a gente foi atravessado por essa pandemia, mas nos primeiros encontros a gente tive a oportunidade de revisitar esse lugar do estágio, por isso que eu trago ele para cá, porque agora eu me encontro mais uma vez nesse lugar, só que agora como docente, e como aquela experiência impactou e está influenciando na forma como eu estou conduzindo a minha prática agora. Foram poucos encontros no início desse ano, mas o primeiro deles é aquela famosa pergunta que todo professor de artes acho que ainda não encontrou a resposta plena para ela, mas o que é arte? Mas não eu dizer o que é arte para os alunos, mas o que é arte para vocês, né? De que forma a arte está presente no dia a dia de vocês, o que vocês enxergam como arte. E aí, obviamente, que vem sempre aquelas respostas que a gente já meio que sabe, que a arte é pintura, arte é escultura, e dificilmente vem a arte que eles próprios produzem ou que está ao redor deles, né? E aí a gente vai no diálogo, na troca, trazendo tudo isso para mais perto da gente. E aí vieram os grafites do muro do metrô de Jacari, e aí veio o bate-bola, porque alguns alunos são ou foram bate-bola, saíram no carnaval como bate-bola. Tem aluno que é mestre de capoeira, tem aluno que trabalha com costura, com renda, com bordado, tem alunos que desenham, mas não enxergam aquele desenho como uma arte, mas você vê nitidamente que tem um talento ali que só precisa receber estímulo para poder alçar voos. E com esse atravessamento da pandemia, ele nos colocou diante de um grande desafio, né? Porque, diferente das outras escolas, não é uma escola que a gente teve um contato prévio com esses alunos. Eles chegaram dentro da escola junto com a gente, em fevereiro, março. Ainda tinham alunos chegando quando a gente teve que interromper os encontros presenciais. E aí veio aquela pergunta, e agora? O que eu faço com eles, né? Sabendo, para além dos desafios que não estão nas nossas mãos, né? Que é o acesso à internet, a essa comunicação, mas o que realmente é significativo para a gente levar para eles agora, nesse momento, para tentar trocar com eles de alguma forma. Então, foi justamente a resposta de uma das alunas nos primeiros encontros que a gente foi discutir sobre opressão, e ela fez uma análise do que era opressão, que alguns, apesar de viverem isso, não conseguiam traduzir o significado dessa palavra. Ela trouxe um grafite do muro do metrô de Jacari, que, se eu não me engano, inclusive já foi até apagado, infelizmente, e ela fez uma análise do que poderia ser opressão a partir de um grafite que ela vê todos os dias quando passa em frente para ir para o trabalho. Então, eu comecei a produzir uma série de vídeos partindo desse lugar, do que eles me trouxeram como tema gerador para fazer esse trabalho. Então, eu comecei a produzir uma série de vídeos falando sobre a história do grafite, buscando esse diálogo sobre o que é o grafite, de onde vem, como o grafite levou artistas brasileiros para lugares importantíssimos no mundo inteiro, museus
Como o grafite, inclusive, sai do espaço da rua e entra no museu. E aí apresentei alguns autores, alguns artistas, algumas obras desse universo do grafite. E aí do grafite foram surgindo outros temas, outras produções. E eu tenho feito, durante esse momento de pandemia, uma sequência de vídeos trazendo, a partir desse tema que foi trazido por uma aluna, para ir desenrolando isso. Então, já falei sobre arte em tempo de pandemia, o que os artistas estão produzindo em tempo de pandemia, desenvolvi alguns trabalhos para ter um feedback deles, né, para ter um retorno dos alunos em relação a um trabalho. Tem artistas que estão fazendo trabalhos do que eles estão vendo através da janela, então propus a eles que também com celular, com que eles estivessem ali na mão, né, o que fosse viável para eles, produzissem retratos do que eles estão vendo através da janela, para a gente tentar aproximar, né, nos aproximar dos estudantes, ainda que a gente esteja num momento de distanciamento, de isolamento, com algumas limitações, mas que a gente não pode se render a elas, né? Então a gente se reinventa. E também produzir vídeos falando sobre a cultura popular em tempo de pandemia, para falar também sobre esse campo que está aí, né? Como é que faz uma festa, né? Como é que seria se essa pandemia fosse no tempo de carnaval? Como é que um bate-bola iria para a rua? Então, peguei todos os festejos que aconteceriam em tempo de pandemia, né? A festa do Divino, o Jongo, a festa do Boi no Maranhão, por exemplo, e fiz uma série de vídeos falando, olha, como é que esses grupos estão se reinventando em tempo de pandemia. E aí, esse tem sido o meu desafio, trabalhar todo esse material, todo esse conteúdo com o pé no chão, lembrando do chão da escola, do que a gente está buscando, do que a gente acredita, sabendo que a gente tem um grande desafio pela frente, mas que se a gente lembrar que o ponto central de tudo isso é o estudante, eu acho que a gente tem aí um norte que possivelmente não vai nos deixar errar o caminho. É isso. Espero ter contribuído e mais uma vez agradeço o convite. Maravilha. Muito obrigado, professora Aressa. Foi um prazer também ouvir essa experiência que contribui muito para nós. E eu faço um destaque na sua fala, que é uma pergunta que a gente não tem pretensão nenhuma de respondê-la aqui no ar, né? A não ser que depois você queira retomar, enfim. Mas quando você se pergunta para que serve a arte na escola, né? E isso diz muito desse processo formativo que você vai relatando aí a partir da universidade, até depois já estando professora, né? Enfim, lecionando o seu componente curricular, a sua disciplina. E essa pergunta eu penso que ela deve nos acompanhar, né? Para que serve a arte na escola? É uma pergunta que eu faço também, mas de outra forma com o que eu leciono, né? A alfabetização no caso. Para que serve a leitura escrita para a escola, né? E eu penso que a gente precisa sempre estar tentando pensar efetivamente no que que essas coisas não estão estritas ao campo escolar, mas que elas precisam estar extrapolando esses muros, né? A arte para fora, a leitura escrita para fora, assim como você leva a arte para fora, como a gente tem a oportunidade de conhecer uma universidade, de estar naquele meio, de saber que ali também é espaço deles, enfim, todas essas coisas, né? O que a gente trabalha na escola precisa transcender a escola. E agora eu convido o meu colega do CREJA, o professor Rodrigo Bastos, para fazer o seu relato de experiência também. Professor, a palavra é sua. Obrigado, agradeço ao convite, cumprimento as professoras que me antecederam, né, pelo belo trabalho desenvolvido aí nas suas unidades. Cumprimento também os que nos assistem nesse momento, e eu vou relatar uma prática que aconteceu em 2019, ao longo de todo o nosso ano letivo, e que resultou de uma demanda dos alunos, dos estudantes, né, dos nossos estudantes do CREJA. O nosso curso ele é sempre presencial, ele só tem 2 horas, né, diárias, e atender a demanda desse estudante em 2 horas se tornou, né, algo muito complexo. Então, como fazer para potencializar esse processo de ensino-aprendizagem e
alavancar isso, estender isso para além daquelas 2 horas diárias, né? Que pesquisas e investigações, que processos, espaço-tempo do planejamento, que possibilidades de ação nós poderíamos trabalhar. Então, eu e a professora Carla Pupi, professora de ciências lá no semipresencial, que trabalhava comigo à noite. Esse ano, infelizmente, ela nos abandonou para o EAD, está em outro horário, né? Pensamos em trazer para a sala de aula um projeto, uma ação que acontece em algumas licenciaturas e algo muito comum, que é o trabalho de campo, somente geografia, história e ciências, né? A professora é bióloga, eu sou formado em geografia, e adequar isso ao nosso planejamento. Mas como? Né? A gente não podia abandonar o projeto político-pedagógico nem as orientações. Então, veja, nas nossas orientações, nós temos como opção metodológica a aula-passeio. Olha, o que é uma aula-passeio? É uma saída cultural, é uma visita, ela vai percorrer espaços do patrimônio, que são espaços sociais, que contêm história, contêm memória social, identidades, né? E ela é muito frequente no CREJA, só que ela não se dá no cotidiano da sala de aula. Então, muito bem, esse foi o primeiro ponto, buscar no nosso projeto político-pedagógico algo que nos aproximasse dessa ação, né, que é formação docente lá na licenciatura. Muito bem. Segundo ponto foi a escuta, né, o planejamento participativo, a escuta dos alunos. Então, todo início de ano, nós temos uma aula chamada aula inaugural, uma aula coletiva, os nossos alunos conhecem como aulão, e onde é feita a seguinte pergunta, né, a esses estudantes, tanto aos novos quanto aos antigos que revisitam essa questão. A questão é o que eu tenho vontade de aprender, o que eu preciso ou quero ou tenho vontade de conhecer mais. E aí nós temos uma resposta que ela, eu diria, campeã de audiência, né? Se é que pode ter assim um trocadilho, um paralelo, que é a história do Rio de Janeiro. Ora, mas a história do Rio de Janeiro, ela começou lá atrás, né? No período anterior à fundação da cidade, ela se estende até o dia de hoje. Então, uma linha espaço-tempo aí, ela é gigantesca para um período tão curto, né? Tem as orientações, a gente não pode fugir dela. Então, está ali. E aí vem um desdobramento dessa questão para os mesmos alunos. Então, dentro da história do Rio de Janeiro, o que vocês têm curiosidade, né? O que vocês desejam aprender mais? O que vocês querem saber mais? O que vocês não conhecem ainda? E aí vem a cidade, né? A cidade como objeto de estudo. Queremos conhecer a cidade. Mas a cidade também ela tem uma escala espacial muito ampla, né? Então, é dado possibilidades aí nessas questões de que parte da cidade, né? Não pode ser, a gente não tem como, nós não temos como, em sala de aula, atender os alunos para todos os bairros da cidade, todas as regiões administrativas, todas as coordenadorias. Então, vamos atender a comunidade escolar, né? O entorno da escola. Ponto. Consultamos os alunos no retorno se o entorno da escola era satisfatório, né? O local onde a escola estava inserida, né? E muitos convivem ali, é o seu espaço de vivência, que são adultos trabalhadores, jovens trabalhadores, idosos trabalhadores, né? Usam e consomem aquele espaço o tempo todo. Então, queremos conhecer mais desse espaço que a gente consome. Então, muito bem. E aí chegamos a uma outra questão que é metodológica, que é inserir isto no planejamento do curso, né?
Ora, não pode ser algo pontual que eu insira numa determinada aula sem pré-requisitos, nem sem o pós, né? Vai ficar solto. Há necessidade de amarrar esse projeto, né? Para justificá-lo tanto teoricamente como metodologicamente. E como resultado possível lá para o aluno na avaliação, né? Na avaliação posterior. Então, muito bem. Daí surgiu a proposta com a professora Carla, né? Comigo, de irmos lá buscar no PPP e nas orientações as possibilidades de convergência, e que nós chamamos de temas integradores, né? E aí os temas foram cultura, trabalho e ambiente, que são já alguns dos nossos temas lá nas nossas orientações. Ora, e dentro disso, cada um de nós foi buscar nas suas orientações os seus objetivos, conteúdos e habilidades que se tivessem abrigados debaixo, né, sob esses temas. A professora Carla trouxe a questão da saúde pública e do saneamento. Eu trouxe o espaço público, né, o estudo do espaço urbano, a história do lugar, do local, e construímos o planejamento para o ano inteiro, né, com replanejamento frequente, trimestral, para dar conta de uma seleção de conteúdos e objetivos que perpassassem por todo o ano letivo. Tanto possibilitando a inserção de alunos novos ao final de cada trimestre, né, como um contínuo para o aluno que já estava ali na UP1, ia passar para o UP2, o P3 lá na frente, né, ou aquele que está na UP3, da UP2 ia para o UP3 e não ter o processo de descontinuidade ou um processo de interrupção que se perdesse como contínuo, já que o objetivo, aí eu retomo lá no inicial, era o objetivo de potencializar o ensino-aprendizagem a partir do que a gente tem ali. Muito bem. E aí? E aí, no planejamento, nós trabalhamos também com a possibilidade do ambiente virtual, né? O processo de pesquisa realizado pelo aluno que levasse em conta as ferramentas disponíveis para ele fora da sala de aula. No CREJA nós temos um laboratório, fica mais fácil, porque levamos aluno no laboratório, fazemos uma apresentação, né, das possíveis ferramentas, das possibilidades de uso, mas o nosso aluno ele tem ali, majoritariamente, um celular, né, uma câmera fotográfica no celular, uma possibilidade de trabalhar com a imagem, uma possibilidade de trabalhar com uma gravação de fala, né, com uma pesquisa em mídias e redes. E aí nós fomos para a rua com esse aluno, conhecer o espaço histórico, o espaço social do entorno da escola, os processos que ocorreram ali, né, abordando aqueles conteúdos pré-selecionados, a questão da saúde pública, a questão do saneamento, a questão da sociedade à época, o que levou aquela sociedade, aquela época, a optar por aquela forma, aquela função para aquela forma, aquele conteúdo social, e por que aquilo existe hoje, ou seja, dá sentido, dá significação àquela educação patrimonial que estava sendo executada ali naquele momento. Né? Que sentido tem aquela rua sem significação? Sentido nenhum para esse aluno. Ele passa, então, por um processo de descobertas ou redescobertas. Né? Descobertas, ele passa ali, nós tivemos muitos relatos, né? Ah, professor, eu passo aqui todo dia, mas eu nunca prestei atenção nisso. Nunca observei essa fachada, nunca observei esse imóvel, nunca observei essa rua com esses detalhes. Né? Ou tinha visto isso numa possibilidade, agora enxergo de outra, né? Foi muito importante, eu pensei que isso não tivesse um passado tão longo. Né? Isso resulta
numa possibilidade de trabalho que se desdobrou esse ano, porque nós estamos numa pandemia, temos Covid, né? E veja, aquele trabalho todo desenvolvido lá o ano passado, agora em 2020, o aluno tem possibilidade de revisitar através daquele processo de pesquisa, né, investigação que ele executou lá no ano passado, pelo menos os alunos que não saíram do CREJ ainda, que não se formaram, que estão lá presentes, né, eles passaram a usar em ambiente virtual. Aprenderam aquele processo, ampliaram a investigação, muitos retomaram a visita aos lugares onde as aulas foram executadas mais de 8 aulas externas, assim pode chamar de uma aula externa, dentro dos conteúdos, pelo menos 3 por trimestre, né? Então, eles revisitaram esses lugares, levaram família, levaram filhos, parentes, para conhecer, né? Se desmistificou aquele espaço enquanto um espaço culto, né? Distante do popular, distante do massivo, que não dialogam com esses outros processos, e se inseriu no dia a dia dele. Eu vou ler aqui, pedir licença a vocês, um trechozinho só de um depoimento de uma aluna, ela até já se formou, ela, numa dessas saídas de aula externa, ela estava na UP1 do Bloco 2, e ela escreveu lá no relato dela de experiência o seguinte: Rio de Janeiro, andar pelas suas ruas é como estar no museu a céu aberto. Entre tantas construções antigas, as pessoas não fazem ideia das histórias que essa cidade tem para contar. Aquelas outras histórias que estão no livro de história, que estão no espaço de vivência, né, nas comunidades, a partir dos relatos da memória social dessas pessoas que vivem ali, dos seus processos identitários, que eles não conseguem aproximar sozinhos, né? Precisam da escola e desse impulsionamento. Por hora é isso. Depois a gente, se tiver oportunidade, eu amplio a discussão. Muito obrigado. Certamente, professor, nós é que agradecemos. Muito obrigado pela sua experiência que você trouxe hoje para nós. E você traz uma questão interessante, que é como os sujeitos vão significando e ressignificando esses espaços, né, a partir das suas próprias histórias, né, o que é muito importante quando a gente pensa a situação de território, de patrimônio, tudo isso, né? E acho que vale ressaltar aqui uma questão que tem a ver muito com essa estrutura de funcionamento das escolas exclusivas de EJA, que é a presença de algo chamado agenda cultural. O professor Rodrigo ele vai explicitar que existe essa situação da escola exclusiva de EJA ter o semipresencial e a EAD, o semipresencial funcionando em 2 horas diárias de aula, e aí há uma carga horária, né, para complementar essas 2 horas, que são diversas atividades, né, e a gente vai falar hoje mais especificamente da agenda cultural, e essa agenda cultural justamente é isso, né, é algo que incentiva, né, que tenta promover um pouco essa relação entre esse estudante, né, e a ampliação da sua circulação entre esses bens culturais, enfim, mas também reconhecer que aquilo que ele produz também é cultura. Esse estudante é um sujeito que produz cultura no mundo e que no seu território de residência, né, onde ele reside, também há outros elementos, né, da cultura que muitas das vezes não tem tanto, digamos assim, prestígio, né, podemos colocar assim como, por exemplo, um museu, um centro cultural, mas que é preciso ser reconhecido legitimamente, né, porque ele é legítimo, né, enquanto um bem, um patrimônio cultural. E muitas das vezes é um pouco invisibilizado diante de outras práticas, mas que esse estudante tanto pode ampliar o acesso dele a alguns aparelhos, quanto também fazer esse reconhecimento. E agora é hora de abrir, né, a nossa roda de conversa para responder algumas perguntas. A nossa primeira pergunta de hoje, né, enviada pelo campo, ela vai para a professora Aressa, e ela é o seguinte: em que medida os saberes da experiência fundamentam as práticas pedagógicas na perspectiva de uma educação emancipatória? Então, por favor, a palavra é sua. Bom, é uma ótima pergunta, complexa também, mas
eu acho que, de alguma forma, na minha fala, eu apontei caminhos, né, possíveis. Eu acredito muito no saber que o outro traz para nós, né? Então, nesse sentido, esse saber da experiência na EJA, ele é potencializado ao extremo, porque a gente tem alunos ali da nossa idade, alunos mais velhos que nós, e, enfim, que têm os seus próprios saberes construídos ao longo da sua trajetória, e eu acho fundamental a escuta e a troca com esses saberes na construção da prática pedagógica. Então, falando desse ano, eu iniciei o ano praticando essa escuta, que foi para conhecer um pouquinho, dei um espaço de fala a cada um dos estudantes, e foi a partir desse espaço de fala que eu consegui identificar a potência que tinha em cada sala de aula, em cada estudante, né? Apesar de não conhecê-los, né? Não ter tido a oportunidade de conhecê-los para além dos poucos encontros que a gente teve, mas isso com certeza, né? Assim que a gente retomar os encontros presenciais com os estudantes, eu vou dar continuidade. E, por exemplo, a partir da fala, encontrei um estudante que é bate-bola. Mas será que ele conhece a história do bate-bola, a origem lá em Portugal, né? O quanto que ele faz não é a continuação de uma história extremamente importante para o nosso país, para a cultura popular brasileira, para a arte, né? Porque a gente tende a reproduzir os cânones da arte e isso gera um distanciamento gigante. E eu acho que a emancipação vem dessa potencialização do saber do aluno, é mostrar para ele que, olha, sim, o seu saber importa, sim, ele é necessário, e vamos trabalhar com isso como matéria-prima da nossa prática docente, porque, assim, ele ganha e eu, com certeza, ganho mais ainda, né? Todo mundo cresce junto. E aí eu acredito nisso, que esse saber que vem do estudante, ele é fundamental para construir esse processo de emancipação que a gente luta tanto dentro e fora de sala de aula, que eu acho que justamente isso que você falou antes, né, da minha fala, que é a oportunidade que a gente tem, né, na EJA semipresencial, que é propor ao estudante, vamos ampliar o nosso olhar, vamos visitar esses espaços. E aí, em arte, a gente também propôs, olha, tem o Centro Cultural, né, não sei se pode citar nomes aqui, mas enfim, a gente tem grandes centros culturais e museus importantíssimos no Rio, mas dentro dos bairros, dentro das periferias, dentro das comunidades, a gente tem também núcleos que precisam ser visitados, né? Então, a gente também pode trazer esse olhar para esse lugar, né? Como o próprio Museu da Maré, enfim, ali em Acari também tem um espaço e ele precisa ser conhecido, precisa ser valorizado. E eu acredito nisso como processo de emancipação. É verdade, professora. E, inclusive, esse espaço de fala, né, que é construído dentro da escola, né, da sala de aula, né, que é circular essa palavra, né, ela, aliás, é muito cara enquanto uma concepção freiriana, né, esse diálogo que também é emancipador, né, ou seja, o direito de falar, né, é muito importante para nós seres humanos. E te agradeço pela resposta. Vou chamar então na sequência a professora Cláudia. E aí, lembrando do Museu da Maré, fica o convite, né, para a visitação do Museu da Maré, relembrando a sua fala que uma estudante faz esse convite, né? Então a gente ressalta aqui, né, espaço que vale a pena ser conhecido. E a sua pergunta comente a relação entre educação patrimonial e as transformações históricas como elementos constitutivos da nossa própria história ou da história produzida pelo homem. É isso. Então, quando a gente fala em educação patrimonial, a gente está falando justamente que é importante envolver as comunidades nesse processo. É importante que, para que a comunidade se sinta pertencente e produtora, né, dessa cultura, desse patrimônio, ela seja envolvida na educação.
nessa prática pedagógica. E é justamente isso que na EAD que a gente está fazendo aqui, todos os relatos mostraram isso, né? Da professora Aressa, do professor Rodrigo, o quanto a nossa preocupação é envolver, né, tantos grupos diretamente, os alunos que estão nas nossas unidades, nos CREJAs, no CREJ, nos SEJAs, mas também seus parentes, seus vizinhos, porque eles também são, né, reprodutores daquilo, transmissores daquilo que a gente está trabalhando, né? Porque eles são adultos, eles são trabalhadores, então fica mais fácil, inclusive, essa ponte direta aí com os vizinhos, com os parentes. Então, envolver esse grupo, envolver os estudantes, as estudantes, isso é fundamental para que eles tenham essa perspectiva de que eles são agentes transformadores também, construtores e transformadores desse patrimônio. Então, percebendo nisso também, a gente não pode deixar de abordar um recorte de classe, de conflito, porque o patrimônio ele não é algo construído sem essa dimensão do conflito, né? Porque o que é patrimônio? Se a gente for pensar assim, qual patrimônio é mais importante? A lamparina que minha avó trouxe do Nordeste ou é a pena de ouro que a princesa Isabel usou para assinar a Lei Áurea? O que é mais importante? Claro que num valor material econômico, a gente vai ter aí um peso, né, de poder mensurar isso. Agora, pensando isso de forma construída socialmente, esse bem é construído socialmente, a gente não pode dizer que um é mais importante que o outro. A gente diz que eles estão em diálogo. Por isso, a educação patrimonial também trabalha com identidade e alteridade. Aquilo que nos aproxima e aquilo que nos diferencia, mas tanto o que nos aproxima e nos diferencia são importantes nessa construção. E se a gente está envolvendo, com certeza, envolvendo o nosso grupo nessa discussão, é importante sempre trazer esse esforço, né, de levá-los para além daquele espaço físico da escola, pensando a escola não só como espaço físico, mas como todo o território. Todo o território é um território de aprendizagem. Então, a UERJ, né, o laboratório de cerâmica da UERJ, esse ateliê, né, como o próprio território da cidade, do centro da cidade, ou como o museu dentro da favela, são territórios pedagógicos de aprendizagem. Então, você incorporar isso a essa prática da escola, isso é muito importante. Então, tudo isso tem a ver com esse processo de transformação, esse processo histórico. Agora, é fundamental nesse processo envolver os estudantes, as estudantes, e é isso que a gente está tentando. É claro que tendo consciência que a educação é um processo lento e de longo prazo, que os resultados, a gente tem aqui, o que a gente está apresentando é uma fotografia daquilo que a gente está fazendo. Agora, todo o resultado, né, o filme completo, a gente não tem acesso nesse momento, porque isso é de longo prazo. Agora, no que a gente está fazendo, nisso que a gente está apresentando, a gente já vê o envolvimento deles e é fundamental para esse processo de transformação histórica. Gratificante quando a gente percebe, né, e começa a ver este processo caminhando. E vale chamar a atenção justamente sobre isso, né? A educação, ela é processo e dentro da EJA ela se configura como educação ao longo da vida também. E aí, efetivamente, a cada dia ela vai se reinventar, ela vai acontecer, né? E a gente assume a nossa incompletude diante disso, de algo que vai ser, né, não tem, acho que, um começo e fim, se a gente puder pensar dessa forma. Isso é muito interessante da gente pensar também. Eu vou chamar agora, nesse momento, o professor Rodrigo. Chegou a sua pergunta. E
E aí, pensando tudo o que você foi falando, professor Rodrigo, né, inclusive esses limites que você foi apontando, essas tensões, digamos assim, as possibilidades, né, que existem UPs diferentes, que existem blocos diferentes, que os estudantes têm essa mobilidade, né, de estarem entrando e saindo, né, ou seja, concluindo a EJA e outros se matriculando, né, você foi falando desse desafio dentro do trabalho e de um projeto, enfim, de tudo isso. E aí, que orientações ou dicas podem ser compartilhadas para quem desejar desenvolver este projeto de educação patrimonial, considerando que existem todos esses limites, possibilidades, desafios, né, essas disputas, né, dentro do cotidiano escolar? Vamos lá, vamos ver se eu consigo responder a todas essas indagações aí. Primeiro ponto, é importante o local da escola, né? Esse é o primeiro ponto aí fundamental. Se a escola está inserida num espaço onde existem centros culturais, museus, tem os programas educativos, né? O turno que é desenvolvido o trabalho, se é manhã, tarde, noite, também é uma outra condição prévia fundamental o planejamento. No nosso caso, nós não optamos por nenhum desses dois pontos, né, de centros culturais, museus, nada disso. Por quê? De forma a ampliar a possibilidade de ação. Eu posso trabalhar, se a minha escola é em Bangu, eu posso trabalhar o calçadão em Bangu, se eu estou em Madureira, eu posso trabalhar o Parque Madureira, eu posso trabalhar o Mercadão, se eu estou na comunidade, eu posso trabalhar a própria comunidade enquanto espaço, porque tem um processo histórico, é um espaço social, contém memória social, identidade. Então, porque a gente escuta isso muito no CREJA, né? Você tem sorte, você trabalha no CREJA, você está no centro, você está próximo a tudo, né? Você pode fazer tudo. Não pode, não, porque eu leciono à noite. Está tudo fechado, os educativos vão ser até só às 20 horas, e meu aluno que estuda das 20 às 22. O que eu faço com ele? Só levo uma turma, não levo a outra, não privilegio ele, privilegio o outro, ele também tem o direito. Então, a nossa opção foi pelo logradouro, o espaço que é público, que não precisa de autorização para entrar, né, porque é algo apropriado pelo estudante e pelo professor naquele momento, né? Eu não posso depender do transporte, porque a gente sabe que o transporte ele é um problema, né? As escolas alegam, eu não tenho ônibus, eu não consigo ônibus na coordenadoria. Olha, nós estamos do lado do metrô, mas a gente não consegue liberar o metrô para o nosso aluno do centro ir ao Museu da República, no Catete. Sabe? A gente só consegue liberar fora do horário do rush, a hora que o museu já está fechado. Então, você poder caminhar, né? Você poder contemplar, observar, perceber, interagir na própria paisagem, aquela paisagem que está em construção naquele momento, ela é fundamental. E isso amplia. Esse, então, é um requisito fundamental aí no processo. O outro que eu destaco é a necessidade do planejamento ser participativo. A Cláudia e a Arissa já falaram da escuta. Essa escuta diagnóstica ela precisa ser sensível e ela precisa dali surgir um tema gerador, que esse tema gerador signifique, tenha representação para o aluno, né, faça parte do cotidiano dele, né, do que ele quer aprender mais. Não podemos abandonar nesse processo as orientações, falar assim, não é possível fazer com orientações. As nossas orientações, elas norteiam a nossa prática, junto com o nosso projeto pedagógico, político-pedagógico. Então, os documentos norteadores, além desses dois, ainda tem o da EJA, né, que norteiam a EJA, eles são fundamentais nesse processo, cabe um destaque aí também para eles. E é uma atividade que precisa ser planejada e avaliada e replanejada a todo instante. Que o aluno vai fazer uma leitura de mundo, ele também precisa avançar tanto no processo de oralidade quanto no processo de escrita. Você é professor alfabetizador, né? Você está aí nesse processo. Né? Então, como ele vai à rua, ele faz a caminhada, ele faz a observação, mas ele não consegue registrar, porque a leitura de mundo dele está presa só na oralidade, ele
ele não leva para a escrita. Então, o professor também precisa se preocupar nesse processo com como avaliar, que avaliação ele vai fazer ao final do processo e como ele replanejar as suas atividades a partir dessa avaliação, né? E aí, o mais importante de todos, é que o projeto precisa ser interdisciplinar, não dá para você trabalhar sozinho, nenhuma ciência fala sozinha, todas se conversam, eu preciso da professora de língua portuguesa, eu preciso da professora de ciências, eu preciso da professora de artes, a Areza deu um exemplo fantástico aí hoje cedo, né, no relato dela, eu preciso da professora de matemática, porque o espaço e lugar são conteúdos, são eixos lá na matemática, também como na história e na geografia, né? Eu preciso da escola, do apoio, da administração, da gestão, né, da merenda, eu preciso de todo mundo. Então, a atividade precisa ser extremamente ampla, inclusiva e debatida ao máximo. Esses são os pontos macro, né? Eu diria assim que a gente destaca. Depois a gente pode gastar horas aqui trabalhando cada um desses pontos, mas eu não vou esgotar esse assunto aqui, nem com toda essa possibilidade. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Inclusive, esse destaque que você faz, dizendo de toda a escola funcionando organicamente, né, em favor de um planejamento, é muito importante. Esse planejamento que não está sozinho na mão do professor, mas ele começa justamente no diálogo professor-aluno, ele vai estar no centro de estudos com os demais professores, porque a educação é uma responsabilidade ali de todos, né, no coletivo, ela não é sozinha, não é individual, e aí ela vai para toda a administração, toda a gestão da escola. Então, o que você traz é muito importante também, assim como todas as outras professoras trouxeram, cada uma pontos brilhantes nessa conversa. E, embora ela esteja maravilhosa, essa conversa, eu preciso encerrar o nosso seminário, o 6º seminário das Escolas Exclusivas de EJA. E eu quero agradecer a presença de vocês, professores, professoras. Obrigado a vocês, profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, por terem acompanhado o nosso seminário. Não deixem de assistir aos outros encontros da Semana do PEJA. Todas as mesas ficarão disponíveis no canal do YouTube na Multirio. Entrem lá, se inscrevam e marquem aquele sininho de notificações para receber todas as novidades produzidas pela Multirio. Além do YouTube, a Multirio tem um portal que oferece todo tipo de material de suporte pedagógico de todas as áreas do conhecimento. E tem ainda um canal de streaming, o Assista Multirio, com toda a produção para TV e web organizada por nível de ensino. Foi um enorme prazer participar da 2ª semana do PEJA. Espero que tenhamos muitos outros encontros como este. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!